Seja bem-vindo a mais um bate-papo sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante e fundamental para familiares e idosos, que é a prevenção de quedas em pessoas idosas. E para conversar sobre esse tema, nós recebemos hoje o médico e diretor do nosso sindicato, Luiz Alberto Catanossi. Tudo bem, doutor Tudo Catanossi? bem, Cíntia. É um prazer estar com vocês novamente para orientar nossos associados, parentes, todos, a respeito das quedas na terceira idade. É uma coisa tão comum, né, doutor Catanossi? Adulto, jovem, mas em idoso isso é um fator de risco muito grande, né? É um fator grande de risco. Existe uma pesquisa americana e brasileira também que, após os 65 anos, 35% dos idosos caem. Essas quedas podem ser simples ou não. Mas sempre que houver uma queda, é importante pesquisar o porquê da queda. Uhum, E isso que a gente gostaria de conversar com vocês uhum. para fazer a prevenção. Ah, hoje a gente vai tratar disso, Perfeito, a vamos gente lá. vai se aprofundar nisso. Doutor, por que que as quedas em idosos são considerados um problema tão sério? Então, como eu havia falado, mesmo uma queda leve pode ser o prenúncio de uma patologia mais extensa que o idoso tenha. Então, ele tem doenças, comorbidades que podem levar à queda. E aí, também com a idade, vai existindo uma perda da força muscular, vai existindo a deficiência visual, deficiência de equilíbrio, e tudo isso pode ser corrigido. Então, mesmo uma queda simples, precisa ser investigada. Se for só um desequilíbrio, uma queda por ano, tudo mais, pode ser normal. Agora, se o idoso começar a cair muito, perder a noção de equilíbrio, tiver uma diabetes, tiver uma hipertensão, precisa ser pesquisado e corrigido isso para evitar possíveis quedas. Tá ótimo. E o senhor acabou falando que algumas doenças elas podem agravar esse cenário, né, de quedas. Quais são os principais fatores de risco que aumentam esse perigo de quedas? Quais as doenças? Diabetes? O mais comum seria diabetes, porque na diabetes ele perde a noção de equilíbrio. A hipertensão também, tanto a pressão alta como a pressão baixa, pode levar a uma tontura e ele cai também. A osteoporose também pode provocar queda. A osteoporose, fazendo um parêntese aí, é a perda óssea que existe, uma deficiência na formação de osso. Porque o que acontece? O cálcio sai do osso e vai para o sangue. E não existe uma reposição, porque o idoso não toma sol. Então, precisa fazer uma reposição medicamentosa com vitamina D e tomar pelo menos 15 minutos de sol todos os dias, que o próprio organismo vai fazer a vitamina D. Uhum. Com o osso fraco, qualquer trauma, qualquer quedinha, ele pode ter uma fratura de fêmur, que é o mais comum, Nossa, é perigoso, né? de punho também, que ele vai apoiar quando cai, pode fraturar, e isso pode levá-lo para fazer uma intervenção cirúrgica e às vezes pode levar a óbito também. Uhum, Então é uhum. muito importante isso. Às vezes pode ser uma coisa leve, mas também pode ser uma coisa bem Por grave. isso tem que ser investigado. Entendi. Então, teve uma queda, leva no médico, vamos ver o que acontece, tal, tudo mais, vai investigar o perfil clínico dele para ver se essa queda é uma queda eventual ou uma queda que foi causada por algum problema médico. Correto, correto. Até a labirintite, né? Sim, Ah, o senhor estava falando antes de começar o programa que a gente estava conversando sobre o tema, a desidratação, né? A desidratação pode causar uma confusão mental. nesse tempo que a gente está tendo atualmente, que está muito quente, o idoso não toma água constantemente. Ele só vai tomar água a hora que ele tem sede. Aí, a hora que ele tem sede, ele já está desidratado. E o equilíbrio do humano, do corpo humano, é feito no vestíbulo dentro do ouvido. Nós temos 3 ossinhos lá que ficam flutuando no líquido.
a desidratação não vai ter essa Vai flutuação. secar. E aí ele perde o equilíbrio e cai. Ah, então. Se ele tiver um trauma de cabeça, por exemplo, na queda, ele pode ir para uma UTI, pode evoluir para óbito, inclusive. Então tem que ser pesquisado. Sim, sim, tem que ter, você tomar todos os cuidados, né? E além, Cíntia, além dessas doenças, a gente pode citar o Alzheimer, que ele perde o equilíbrio, o Parkinson, ele perde o equilíbrio. Então, são várias condições que podem levar a uma queda, simples ou não. É verdade, por isso que é preciso tomar cuidado. E como que os familiares podem perceber, detectar que o idoso é mais propenso a essas quedas, a cair em casa? Então, a família, ou o cuidador, ou a família, tem que observar isso daí. O primeiro passo é observar a marcha. Então, se ele for num médico, num geriatra, ele vai fazer o teste de CATS. O teste de CATS, o que é? Põe o idoso a 2, 3 metros dele e pede para ele caminhar em linha reta. E vai perceber se ele tem um desequilíbrio ou não. Tendo desequilíbrio, aí vai ver a parte cognitiva, ou seja, vai fazer as perguntas, ver se ele lembra, tudo mais, para ver a função cerebral. E aí, a partir daí, tem o diagnóstico. Se Entendi. é eventual ou se é uma coisa que precisa ser corrigida. Ah, entendi. Então é o caso de sempre investigar, né? E, doutor, quais que as medidas simples que podem ser adotadas tanto em casa como na vida do idoso para evitar esse perigo? São coisas básicas, a gente vai falar, que é coisa que dá para fazer os próprios familiares providenciar. Na casa, por exemplo, não ter tapete solto, Antiderrapante, né? ter tapete antiderrapante ou tirar o tapete. Deixar o caminho que o idoso costuma fazer desobstruído. Então, tira a mesinha, tira fios esticados no chão, telefone na altura que ele possa usar. Se ele cair no chão, ele pode pegar o telefone e ligar para um familiar ou tudo mais. Na cozinha, colocar os objetos que ele usa constantemente no nível da cintura dele, que não precisa subir em banquinho, escadinha, porque é um perigo. Nossa. No banheiro, colocar aquelas A barra. barras para tomar banho. Se for o caso, comprar uma cadeira de banho para ele tomar banho sentado, se ele perder o equilíbrio, corrimão nas escadas. Luminosidade é muito importante, porque o idoso vai, com o tempo que a gente vai ficando mais idoso, a visão vai ficando mais deficiente. Então, por causa de glaucoma, por causa de diabetes. Então, ter uma luz que dê para ele enxergar. Sim, verdade. Ter uma iluminação à noite, principalmente, que o idoso, o homem, levanta muito para urinar. Então, para ele fazer o caminho da cama para o banheiro, ter aquela luzinha de espia para ele seguir o caminho. Ah, ótimo, ótimo. E, Tem algumas medidas que eu adoto na minha casa, porque eu tenho a minha mãe que ela é idosa, né? Ela tem 79 anos e eu percebo que ela tem um certo desequilíbrio também, né? Quando ela vira de repente, assim, para pegar alguma coisa, ela se desequilibra. Quando ela vai subir uns degrauzinhos em casa, ela desequilibra. Então, tem algumas dessas medidas que o senhor falou que eu adoto já e algumas que eu não adoto, que eu vou procurar adotar. Tipo, onde você for, leva o celular. exatamente. Subir pro quarto, leva o celular. For pro quintal, leva o celular. Sempre leva o celular. Não é? Porque às vezes também a gente liga e aí na pressa de atender eles vão, se É outro desequilibram problema e e caem. acaba caindo. Inclusive, quando cai, orientar o idoso, se ele não conseguir levantar de imediato, ele se coloca de lado, vagarosamente, e chama pelo celular, ou existem aplicativos de telefone que você pode se comunicar com uma central Emergência, na né? emergência, tudo mais. Então, existem vários recursos que são possíveis de fazer. Inclusive, nós temos aqui no sindicato um parceiro que é desses reloginhos de urgência. Apertou ali, liga na central, a central liga para o parente e já resolve o Ah, é problema. ótimo, é bom saber Então, mesmo. são parcerias que o sindicato faz
para melhorar a qualidade de vida do idoso. Afinal de contas, nós somos o sindicato dos pensionistas, idosos e aposentados. Claro, e o senhor entrou no assunto do sindicato, falando da nossa preocupação com os aposentados e com os idosos. Falar um pouquinho que uma das prevenções é fortalecer o corpo. A atividade física, se movimentar, é algo fundamental para que o idoso tenha um corpo fortalecido, um corpo equilibrado. Me fala um pouquinho sobre a importância de praticar uma atividade física e de se movimentar. Veja bem, com a idade a gente vai perdendo massa muscular. A gente passa a perder massa muscular e ganhar gordura. Isso. Então, é muito importante o exercício físico, a atividade física, para minorar essa perda. Porque com a musculatura mais forte, nós vamos ter mais uma atividade melhor para andar, para dançar, para fazer atividade física, para fazer caminhada, tudo mais. Isso é muito importante. E isso seria a sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular que ocorre com a idade. Isso é normal, é natural, normal, né? Mas a gente pode prolongar essa perda para mais tempo, fazendo atividade física. Atividade física não é musculação, não é aeróbica, é um conjunto de coisas, de atividades moderadas pela própria idade e vai auxiliar numa velhice melhor. É se movimentar, né, doutor Catanossi? Movimento é essencial. Movimento, alimentação saudável. Isso mesmo que eu ia falar. Evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, para a gente ter uma qualidade de vida ter uma melhor. Velhice saudável, né? Saudável, exatamente. É isso mesmo. E lembrando que o sindicato, pensando nisso, oferece diversas atividades para os nossos associados, né? E agora eu falo com você que está aí do outro lado. Além dos 3 programas que o sindicato oferece, que é o Viver Melhor, o Viver Mais Saúde e o Viver Saúde, o sindicato oferece, disponibiliza diversas aulas para você se movimentar, se manter em movimento com um corpo saudável. Temos ginástica geriátrica e yoga, dança de salão, além dos bailes semanais. Então não fique parado. Entre em contato conosco e conheça todas as nossas atividades, porque ficar parado é só prejuízo. Então, uma boa alimentação e se movimentar é a chave, né, para se manter saudável, né, doutor Com Catanossi? certeza. Deixa eu aproveitar o que você está falando. Às vezes o idoso cai e fica com medo de voltar a andar e voltar a ter uma vida normal. Isso é a ptiefobia, que chama-se. É o medo de andar novamente. Ah, é? Então, às vezes, ele precisa de um acompanhamento psicológico para tirar esse medo dele, para ele poder voltar às atividades. A sequência para perder esse medo seria começar a caminhar em casa, com o apoio dos familiares, usando bengala, usando a muleta, tudo mais. Assim que ele perder esse medo, for perdendo, ele vai para a rua para poder andar. Na rua, o que acontece? Ele precisa ter uma atenção não só nos pés para andar, como na audição e na visão. Então, ele precisa ter apoio para tudo isso. Então, a princípio, precisa ter ou um cuidador ou um familiar junto para auxiliar. Acompanhando, né? E assim ele vai perder esse medo e vai voltar a ter as atividades. Ótimo. E isso é muito importante. É ótimo mesmo. É bom alertar para isso, porque às vezes os familiares não têm essa atenção, não têm esse conhecimento. Às vezes é questão da falta do conhecimento Exatamente. mesmo, né? E aí o senhor alertando, as pessoas sabem que tem que ter esse cuidado. Porque o idoso que tem medo, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar em casa, vendo televisão, vendo coisas, sentado, aí vai só aprofundar toda a patologia que ele já tinha. A diabetes vai piorar, a atividade física vai piorar, tudo vai piorar.
Então precisa ter um estímulo para ele voltar É a isso ter mesmo. uma vida normal. Eu tenho um exemplo em casa, eu sempre cito minha mãe aqui nos programas, porque ela meio que se acomodou, ela tem dificuldade para andar, tem um certo cansaço, a gente leva nos médicos, não consegue investigar, e aí ela vai deixando de andar, porque esse esforço é muito cansativo para ela, né? Então ela evita. Então é o tempo todo assistindo a televisão, e aí eu falo para ela: se movimenta, anda, sobe escada, desce escada, lê um livro, porque tem que movimentar o corpo, tem que movimentar a mente. Não pode ficar parada, né, doutor Catanós? Exatamente. E de ficar em casa sozinho, ele não tem uma interação com os outros idosos. Vai ver que o problema não é só dele. Ele tem os idosos têm o mesmo problema. Então vamos conversar sobre isso, vamos encarar a velhice como uma fase normal da vida, Sim, não como uma fase final da vida. É uma verdade. fase normal que todos passam por ela. E um se apoiando ao outro vai levar a vida numa boa. Tá certo. E qual que é a importância nesse cenário de ter um acompanhamento médico? A importância é aquilo que nós conversamos. Tratar todas as patologias, porque todo idoso tem uma doença, uma comorbidade. Que é natural, É né? natural da vida, porque a máquina vai ficando cansada, a gente precisa Tem que fazer fazer revisão. manutenção, revisão. Então, é natural da vida. Então, ter um geriatra de confiança, participar de grupos de lazer, participar de grupos de atividade física, Ótimo. ler, cinema, teatro, ter uma atividade normal. Ter uma vida social, manter uma vida social, né? Exatamente. Às vezes ela não quer sair o arrasto, fala, não, você vai sair sim, vamos. E é importante ter um grupo da mesma idade, Ah, eu vou porque procurar vai isso. trocar experiências. Uhum. Tá? É importante conviver com jovem, mas é importante conviver com pessoas da mesma É, porque idade. você se identifica, né? É a mesma Exatamente. fase, as mesmas preocupações, os mesmos problemas, né? E todos têm paciência de escutar. E os jovens já não têm muita. Ah, não, não tem. É o que a gente falou, hoje em dia é tudo tão rápido e o idoso ainda é aquela pessoa paciente, entendeu? Que No leva, meu precisa de um tempo, tempo. tal, aí a criançada não tem É, os paciência. familiares também precisam ter paciência, né? Então, você viu? O idoso precisa praticar, conviver, ter uma vida social. Aqui no sindicato, nós temos curso de smartphone, curso de artesanato, diversos tipos de aula, curso de violão, tem até curso online, tem curso de inteligência artificial. Então não perca tempo, entra no nosso site, consulte as nossas redes sociais e participe. Se você ainda não é associado, está perdendo tempo. Venha, participe do seu sindicato, você só tem a ganhar. Doutor Catanós, estamos caminhando para o fim. Tem mais alguma dica para dar para os nossos idosos e para quem nos assiste? A dica principal é se movimentar e tratar. Tem uma doença, vamos tratar, vamos prevenir. Prevenção é a melhor medicação para qualquer doença. Sempre, né? Então, sempre que a gente pega qualquer coisa, no começo nós conseguimos contornar, às vezes curar totalmente. Então, prevenção é melhor. E a prevenção é feita por quem? Pelo médico especialista. Então, nós da terceira idade devemos ser um geriatra. O SUS oferece geriatra, é meio difícil conseguir, mas o sindicato aqui nós temos parceiros geriatras. Sim. Então, venham até o sindicato e o pessoal precisa compreender que o sindicato atual não é um sindicato como era antigamente, Sim. que era um sindicato somente político. Nós somos prestadores de serviço. E a qualidade do nosso serviço aqui é mantida pelos diretores todos aqui, que vão pesquisar, vão procurar e procuram dar a melhor qualidade de assistência para os associados. É um sindicato que cuida do idoso, né? Exatamente. É isso mesmo, é a nossa maior motivação, É é a o que nossa nos move. filosofia, né, Cíntia? Nós estamos aqui desde o começo e a filosofia nossa é fornecer uma velhice, uma terceira idade plena de saúde, de conforto e de apoio para todos eles. É isso mesmo. Eu agradeço a sua participação mais uma vez, doutor Catanós, e espero o senhor
para na próxima edição, na próxima transmissão, a gente conversar sobre o calor excessivo que o país vem passando e os cuidados que os idosos devem ter. Perfeito, Cíntia. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigada. Você viu como é importante prestar atenção nos sinais que os idosos dão? E você mesmo está em casa, se você é idoso, se você é aposentado, presta atenção. Às vezes você apresenta um sintoma e não reconheceu. Por isso a gente está aqui toda semana para ser dicas e orientações para você ter cada vez conhecimento e ter uma velhice saudável. Por hoje é só. Na semana que vem tem mais. Te espero aqui. Tchau, tchau.